Uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, mais uma vez, podendo aprender um pouquinho mais da sua palavra, podendo louvar o nome do nosso Deus, com tudo que Ele tem feito e operado em nossas vidas. Eu tenho certeza que cada um de vocês, assim como eu, tem muito o que agradecer a Deus, muito o que colocar na presença do Senhor, por tudo o que Ele tem feito e operado nas nossas vidas. Nós estamos estudando as parábolas de Jesus, e hoje nós vamos trabalhar a parábola do fariseu e do publicano, que é uma sequência das parábolas que o Senhor tem colocado nos nossos corações, e nós vamos trabalhar um pouquinho dela. E é interessante a gente ver essa questão do fariseu, do publicano, a diferença no qual o Senhor Jesus aceita um e não aceita o que o outro faz. E a gente vai ver os detalhes disso, do que o Senhor quer falar nas nossas vidas e nos nossos corações. Eu sempre gosto de trazer uma frase para nós falarmos juntos, porque essa frase lá no final vai fazer sentido quando nós terminarmos a mensagem. Vamos lá? 1, 2, 3. Diminuir o nosso eu faz Jesus crescer em nossas vidas. Muito bom. Diminuir o nosso eu. Quanto nós temos diminuído para Jesus crescer em nossas vidas? Lucas capítulo 18. Se você puder abrir. Lucas capítulo 18, do 9 ao 14. Se faz necessário nós lermos juntos para o entendimento do texto. Lucas 18, do 9 ao 14. Então diz assim a palavra do Senhor: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro... O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse. Vamos lá, pessoal, como esse? Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem mesmo ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou? E eu lhes digo que esse homem, e não o outro, foi para casa diante de Deus. Pois quem se exalta será, e quem se humilha será. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por mais uma parábola que o Senhor tenha a nos ensinar, que o Senhor tenha a acrescentar em nossas vidas, que nós possamos sair daqui cheios do Teu Espírito, Pai, aprendendo um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Usa a nossa vida para nós não sermos como foi o fariseu, mas que nós aprendamos com o publicano aquilo que o Senhor quer que nós sejamos para o Senhor, que a nossa vida possa Te agradar e que a nossa confiança possa estar em Ti. No nome santo de Jesus. Amém. Interessante a gente pegar, amados, essa parábola, que tem muito a nos ensinar, mas eu elenquei 3 coisas, que talvez sejam as mais importantes, ou pelo menos aquelas que o Espírito Santo quer falar para nós hoje. Primeiro, a questão da confiança. Em quem nós temos confiado? Onde está o nosso coração? Será que realmente nós temos confiado em Deus, confiado no nosso pagamento no fim do mês? Nós temos confiado no pastor? Nós temos confiado em Jesus? Interessante nós pensarmos sobre isso. Que, na verdade, a questão da confiança é a base da parábola, tá? Jesus, ele começa a parábola falando sobre em quem nós devemos confiar. E aí ele traz o exemplo do fariseu, que era orgulhoso, que achava que tinha todas as benécias, que merecia todos os condecoros e todos os méritos por ser um fariseu obediente à lei, e o publicano, que colocou a sua humildade, apesar do cargo que ele tinha,
e nós vamos ver, colocou a sua humildade diante de Deus e com isso o seu coração foi quebrantado e serviu como exemplo para nós. Então nós iremos ver esses 3 pontos e entender o que realmente Deus se agrada em nossas vidas. E como nós temos visto rapidamente, passando porque nessas últimas semanas nós temos falado sobre parábolas e nós temos aprendido o que é uma parábola, como Deus usava esse instrumento, que era uma história, uma anedota. Ele contava um conto popular que as pessoas estavam acostumadas, usando coisas peculiares e pertinentes àquelas pessoas, uma semente, um grão de mostarda. Ele usava o pastor, usava a ovelha, aquilo que tivesse na frente ele utilizava para poder ensinar as pessoas algo que ele queria transmitir. Agora, o interessante é que no capítulo 13, versículo 13 de Mateus, ele fala assim: porque vendo, eles não veem, e ouvido, eles não entendem. Ele ensinava as pessoas o que ele estava querendo transmitir, mas ele mesmo fala que alguns vão ver e não vão entender. Alguns vão ouvir e não vão entender o que estão ouvindo. Nem todos aqueles que recebiam, que ouviam aquela parábola, realmente entendiam, porque eles não viviam e não permitiam que o Espírito de Deus entrasse no coração para que eles pudessem viver. Então o próprio Senhor Jesus já fala: olha, eu tenho falado em parábolas para vocês, eu tenho contado algumas histórias, eu tenho ensinado algumas coisas, porém nem todos vão entender, e muito menos outros vão praticar. Ele já deixa claro isso. Agora, quando ele traz isso para nós, e nós trazemos isso para a igreja, nós como igreja de Cristo, como salvos no Senhor, como filhos de Deus, como aqueles que trabalham e vivem na presença do Senhor, nós precisamos entender o que Deus está transmitindo. E não simplesmente olhar para essa história aqui do fariseu e do publicano e falar: olha que bonitinho, eu quero ser como o publicano, o fariseu não agrada a Deus. Isso daí nós já sabemos. Agora, o que realmente Deus quer falar comigo através dessa parábola? O que realmente o Senhor Jesus estava querendo dizer quando o fariseu, que deveria ser exemplo, porque ele era um mestre da lei, ele era um doutor, que ensinava as pessoas, que estava ali no templo, disponível para as pessoas a isso, quando esse não era o exemplo, e o exemplo era o publicano, que era o contrário, que era desprezado pelas pessoas, que cobrava impostos, e muitos deles, como nós vimos o exemplo de Zaqueu, era aquele que extorquia as pessoas, fazia mal para as pessoas. Por que o publicano foi exemplo, e aquele que deveria ser exemplo não foi exemplo? O que Deus está querendo falar conosco? Será que a gente trazendo para as nossas vidas, vamos fazer um aporte? Nós como igreja, nós temos sido exemplo como deveríamos ser? Porque nós estamos aqui como detectores da palavra, como detentores da palavra, como aqueles que devem ensinar as pessoas. Mas será que nós temos ensinado mesmo? Ou nós temos sido igual o fariseu, que sabia, mas não ensinava direito? Ou quando ensinava errado, ou falava numa coisa que não vivia? Pensava o que está acontecendo. Onde é que está a nossa confiança? E aí, quando eu uso as parábolas da forma certa, eu preciso entender que Deus ele vai usar essas histórias para tocar diretamente o coração das pessoas. Assim como Ele vai tocar o nosso hoje, já está tocando, e vai usar as nossas vidas para nós tocarmos o coração das pessoas através dessa parábola. Aliás, no capítulo 18 de Lucas, ele já começa com um monte de parábolas falando ali. É uma mais bonita que a outra, a gente aprende uma mais que a outra. E aí ele chega nessa parábola que é uma das mais famosas, que é a do fariseu e a do publicano. E na verdade Jesus continuava querendo trabalhar o coração das pessoas, mas agora ele entra na questão da confiança. E aí eu posso perguntar, como eu já perguntei no começo e vou repetir agora: em quem nós temos confiado? Como está o nosso coração diante de Deus? Perceba que ele faz essa pergunta exatamente colocando intrínseca dentro da parábola. Olha o versículo 9. E alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. Algumas pessoas confiavam só no seu eu, na sua justiça, naquilo que eles achavam certo. Sabe aquela pessoa que nunca está errada? Você vai conversar com ela, ela é a dona da verdade. Você fala: não, irmão, a Bíblia diz, não, mas pastor, eu fiz isso por causa daquilo, eu não estou fazendo isso por causa do irmão, eu não vou na igreja por causa do pastor, eu não tenho feito assim porque o irmão... Nunca está errado. Todo mundo está errado menos ele. Jesus está fazendo essa parábola para essas pessoas, que pode ser um de nós, perfeitamente.
Basta saber se a pessoa tem ouvido com humildade o que ela precisa melhorar ou não. E aí Jesus fala, confiam na sua própria justiça e desprezam os outros. Não importa a sua opinião. Não importa o que você acha. E às vezes a gente esquece, meus amados, que nós estamos vivendo numa igreja, uma comunidade. Aqui não é uma empresa. Nós temos um CNPJ porque a lei pede. Mas nós não somos uma empresa espiritual. Nós somos uma igreja espiritual. É diferente. Aqui não é o que eu mando, o que eu quero, aquilo que eu vou falar. Não. Por mais alto que seja o meu cargo, eu como pastor aqui, e o dia que vier o pastor presidente aqui, por mais que estatutariamente mande, o que vale é a opinião dos irmãos. Tem pessoas que querem que seja tudo do jeito dela. Porque eu tenho experiência. Tudo bem. Vamos conversar então. Vamos ver, em primeiro lugar, o que Deus acha disso? É interessante, eu participei de poucas reuniões. Na verdade, aqui nessa igreja eu só participei de uma reunião administrativa. Então eu não estou falando dos irmãos, porque eu ainda não sei como os irmãos agem por natureza. Mas é interessante você participar de algumas reuniões que muita coisa se fala, menos se Deus está querendo que se faça isso ou não. Nós achamos isso, nós devemos economizar aqui, nós queremos investir, nós precisamos trocar o pastor, nós precisamos trocar as paredes. Ótimo. E o que Deus acha disso? Já orou? Já perguntou para Deus? Não, Deus ele deu na nossa mão o poder de nós tomarmos decisões. É verdade. Agora, e se a sua decisão e a minha estiver errada? O que a gente vai fazer? E a possibilidade de nós errarmos é muito grande, hein? Porque nós somos falhos, como Jesus está falando. Às vezes a gente quer fazer justiça com nossas mãos. Não quer saber dos outros. Percebe o que Jesus está querendo falar, amados? Ele está querendo ensinar para mim e para você. Eu acho que eu estou com a maioria de vocês aqui, já tem um tempinho de igreja, pelo que eu estou vendo assim. Que nós não vamos estar certos sempre. Que eu preciso aprender a viver em comunidade. Que eu preciso aprender e primeiro confiar em Deus. Poxa, que bom é nós estarmos aqui reunidos, que bom nós temos um planejamento, que bom é nós fazermos estratégias, mas o que Deus acha disso? Vocês acham que eu estou na minha casa ou quando eu estou aqui na igreja durante a semana, eu estou orando a Deus, falando para Deus, qual a estratégia que o Senhor quer para a igreja do Horto? O que o Senhor quer que nós façamos? Me dá direção, Senhor. Porque eu tenho muitas ideias, eu estudei bastante na minha vida, ainda estudo. Eu tenho muitos exemplos para aplicar aqui, mas eu não quero aplicar nada de mim. Eu quero que seja algo vindo dele. Você tem dobrado o seu joelho, meu irmão, na sua casa? Agora tem um pastor. Ufa, deixa eu ligar aqui na minha novela. Faça isso, meu amado. Uma grande responsabilidade. Nós estamos em comunidade. Você não é só um membro da Igreja Batista do Horto, você é um membro do corpo de Cristo. E Deus vai nos cobrar o que nós temos feito com a igreja dele, que é a noiva dele. E aí ele fala, em quem nós temos confiado? Será que é em nós mesmos? Nos meus estudos? Nos meus diplomas? Na minha experiência? No que eu acho? Quem nós temos confiado? Eu trouxe um texto que está lá em Provérbios 3, de 5 a 6, eu queria ler junto com vocês, que diz assim: confie no Senhor e de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas. Ele ou nós? Eu fico lendo, peço perdão aos irmãos pelos intervalos que eu estou tendo, porque eu fico emocionado quando leio esses textos. Porque eu descubro o quanto eu preciso melhorar com Deus ainda. Sabe? Confia no Senhor, todo o meu coração. Todo o seu coração está em Deus, amado. Você tem plena certeza disso? Todo, estou falando todo. Ou tem algumas coisas que você ainda não entregou para Deus? A gente precisa de sinceridade. O que adianta eu passar anos me enganando na igreja, anos tendo uma vida religiosa, anos sendo batista?
e não representam o reino dos céus. Não os batistas que vão ser salvos, é aqueles que amam Jesus. Nós somos só uma parte disso. Todo coração, não se apoie no seu próprio entendimento, não é o meu eu não sei nada. Eu sou extremamente falho, os meus julgamentos são precipitados, são tendenciosos, são sim. Se eu não tomar cuidado, eu só quero fazer daquilo que eu gosto, daquilo que eu quero, não me importo com os outros. Cuidado. Sinceridade diante de Deus. Reconheça o Senhor em todos os caminhos. Deus, o Senhor precisa estar na minha casa. Senhor, o Senhor precisa estar no meu trabalho. Deus, o Senhor precisa estar na igreja. Senhor, o Senhor precisa estar principalmente no meu coração, na minha vida, nas minhas decisões, no meu caráter, aonde eu estiver, porque só Ele que vai endireitar as minhas veredas, o texto está dizendo. Salomão diz isso com a sabedoria e com a experiência de quem errou muito, de quem foi um rei, o homem mais sábio que o mundo já viu, diz a palavra. O homem que tinha muito poder nas mãos, teve uma influência política no seu tempo muito grande, tomou muitas decisões, mas ele errou, ele se precipitou, ele deu vazão à sua carne, teve mais de 300 mulheres, 800 concubinas, abriu o templo, a casa do Senhor, que ele tinha inaugurado para a glória de Deus, para outros deuses serem adorados ali também, se precipitou, e aí ele fala, olha, hoje eu entendo que eu preciso deixar Deus endireitar as minhas veredas. Amados, se um rei, erguido por Deus, o homem mais sábio do mundo, errou, quanto mais a gente. Você entende o que eu estou falando? Confiar em Deus, ter o nosso coração plenamente ligado no Senhor. Fala, Senhor, eu amo a minha vida, eu amo o meu lar, eu amo o meu coração, mas está aqui Ele e está aqui tudo isso, porque eu não quero mais saber de mim, agora é o Senhor. O Senhor vai cuidar da minha família muito melhor do que eu. O Senhor vai cuidar do meu trabalho. O Senhor vai cuidar dos meus bens muito melhor do que eu. O Senhor é muito melhor do que eu. Confiança. Jesus, Ele quer ensinar para essas pessoas essa parábola, usando a vida de um fariseu, usando a vida de um publicano. Ele está querendo ensinar que nós precisamos confiar mais em Deus. E aí Ele entra no exemplo, como nós vamos entrar agora. O que Ele quer ensinar, determinando especificamente aquilo que está no coração de cada um de nós. Um dos grandes pregadores aí da atualidade, o Hernandes Dias Lopes, é um reverendo presbiteriano, um homem de Deus. Ele diz assim numa das suas pregações: por mais que as coisas fujam ao nosso controle, elas continuam rigorosamente sob o controle de Deus. Rigorosamente, tudo está nas mãos do Senhor. Por que o fariseu foi rejeitado? Por que o fariseu foi considerado orgulhoso? Não é um exemplo, sendo que ele deveria ser um exemplo. Sabe que eu fico preocupado com isso? Porque os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes, eram aqueles que deveriam receber melhor Jesus. Eram aqueles que deveriam ser o melhor exemplo para o povo. Eram aqueles que deveriam dar o melhor testemunho no meio das pessoas. E eles foram os mais rejeitados por Jesus. Imagina, amado, se Jesus voltasse hoje, será que Ele aprovaria a sua igreja? Se somos nós que temos que dar testemunho dEle, se somos nós que temos que viver para Ele e levar o Evangelho para as pessoas. Naquela época eram os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes, aqueles que estavam no templo. Jesus não quis saber de nenhum desses. Chamava ele de sepulcros caiados, túmulos mortos, por fora bonitos, adornados, por dentro mortos e vazios. Por que o fariseu foi rejeitado? Só para nós entendermos um pouco o que é um fariseu. A palavra simples fariseu, no grego, ela significa separado. É a mesma origem da palavra santo, que significa também separado. Então eles já tinham um nome exclusivo. Eles eram os separados. Ninguém toca na gente. Eu sou pastor, vocês têm que me obedecer. O que eu falar, se eu falar para vocês saírem pulando, sai pulando. Se eu falar para vocês darem cambalhota, dá cambalhota. Era assim.
as roupas bonitas, se fosse hoje os melhores ternos, carros do ano. Jesus não quis saber disso. Não era um exemplo. Eram devotos, conheciam a Torá como ninguém, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Perguntasse qualquer texto para eles, era de cor. Lucas capítulo 18, os versículos 11 e 12. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores e tal. Olha apontando o dedo, lembra que eu falei no começo? Roubadores, injustos, adúlteros, nem mesmo como... Está vendo esse publicano aqui? Nem mesmo como esse. Sabe por quê, Senhor? Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo tudo quanto eu ganho. Quantas vezes você já não orou? Quantas vezes eu já não orei com algum problema financeiro que eu tive, falando: Senhor, mas eu tenho sido fiel nos dízimos. Eu já fiz isso. O fariseu fazia a mesma coisa. Às vezes a gente tem os mandamentos de Deus para a nossa vida, como o jejum, como a oração, como o dízimo, como se fosse medalhas que nós carregamos, que nos dão a chave para nós abrirmos as bênçãos espirituais e elas caírem sobre nós. Quem derrama as bênçãos espirituais sobre nossas vidas é Deus, é Ele que faz. Orgulho, a gente já vai ver parte por parte do que ele estava querendo dizer. Primeira coisa que ele falou primeira coisa que o texto cita: o fariseu posto de pé, ou sempre de pé, a palavra no original ali. Jamais ele ia se humilhar na frente dos outros. Ele era o fariseu, ele tinha que manter a sua postura. É interessante, amados, eu nem coloquei esse texto aqui, mas é interessante quando você vê a inauguração do templo com Salomão, e quando Deus ele quer quebrar alguém, ele quebra da forma que ele quiser. Não importa o cargo, não importa a medida, não importa quem seja. Na inauguração do templo, a Bíblia diz que os instrumentistas, os levitas, começaram a tocar os instrumentos. Os sacerdotes estavam todos alinhados na postura para o início do cerimonial de inauguração do templo. Lá estava o rei também, que era Salomão, e lá devia estar toda a sua comitiva real, devia estar todo o seu exército de primeira linha ali na frente, com todos os grandes homens de Deus ali da nação em Jerusalém. Na inauguração do templo, a Bíblia diz que quando a nuvem de glória veio, não teve um que ficou de pé. Não teve cerimônia, roupa, todo mundo pro chão. Me arrepia falar isso. Sempre de pé, sempre querendo ser o bonito, o visto. Olha lá aquele lá, ele chegou. Amados, isso para Deus não significa nada. Deus levanta quem Ele quiser, Deus derruba quem Ele quiser. Deus ele dá para quem Ele quiser e Ele tira também de quem Ele quiser. Ele faz o que Ele quer, amados. Cuidado! Você tem que me respeitar porque eu sou da diretoria, porque eu sou diácono, eu sou pastor. Não faça isso. E se eu ver alguém fazendo isso, eu vou chamar e vou chamar atenção. Jamais devemos usar o nosso cargo, aquilo que Deus coloca em nossa mão, para poder se colocar acima de alguém. Jamais. Jamais. Porque é Deus que nos levanta e é Deus que nos derruba. A primeira coisa que nós temos que fazer como líderes é dar exemplo. Ora, se eu sou pastor dessa igreja, eu não preciso ficar falando que eu sou pastor dessa igreja. A hora que os irmãos não quiserem mais, é só chegar e falar: pastor, não estamos mais felizes, Deus tem direcionado. Amém. Eu não preciso ficar lembrando vocês disso. Assim como também eu exijo respeito, como eu respeito os meus pastores, da mesma forma. Porque se Deus me colocou aqui, é para abençoar vocês e vocês me abençoarem. Não é para ficar se unhando, não é para ficar pelos corredores falando. Primeira coisa que eu disse quando eu cheguei aqui, o primeiro culto que eu preguei como pastor aqui: se você quiser falar alguma coisa comigo, a minha sala está ali, ó.
Não tenha medo, porque se eu tiver que falar alguma coisa com você, eu vou falar. Não fique pelos corredores. Por favor, tenha coragem. Eu mordo? Sou algum bicho? Não. Qual o problema de nós conversarmos, sermos civilizados? Pastor, eu não concordei com aquela atitude. Ótimo, irmão. Por que você não concordou? Vamos conversar. Você entende, queridos? Não é com arrogância, não é... chegou ele, todo mundo se levanta. Não é isso, queridos. Para. É o respeito, é o amor que nós temos um pelos outros. Cuidado com os primeiros lugares que nós exigimos. Olha o que Jesus fala, Mateus capítulo 20, 26 e 27. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser ser grande entre vós, será sempre o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será sempre o vosso... É o contrário. Você é pastor, então você vai servir. Você é diácono, então você vai servir. E diácono é para servir. É para participar dos cultos. Às vezes as pessoas elas querem os cargos, mas elas não querem as responsabilidades dos cargos, sabe? Amados, para que serve uma igreja cheia de diáconos se os diáconos não vêm na igreja? Você entende o que eu estou falando? Já pensou eu como pastor, eu era para me pregar hoje e não apareço aqui, não aviso ninguém? Por que os diáconos acham que não precisam vir? Sabe quantas pessoas tinha quarta-feira aqui no culto de oração? 7 pessoas, irmãos. Quantos membros tem essa igreja? Eu sei que tinha gente doente, eu sei disso. Aliás, quando eu falo alguma coisa aqui de púlpito para a igreja, não se sinta ofendido se você tem a sua justificação. Agora, 27 pessoas no culto de oração, contando comigo, hein? Meus irmãos. Às vezes eu penso, né, quando eu estou aqui com os irmãos trabalhando, os irmãos se esforçando para cantar aqui, a gente não tem um grupo de louvor, as irmãs cantando aqui com uma alegria, muito lindo. E às vezes a gente fica pensando, a gente não está fazendo para nós aqui, é para Deus. A pessoa não vem na igreja, quer exigir as coisas, quer que tudo funcione bem, mas não quer participar de nada. A responsabilidade é nossa, queridos. Sabe? A gente não está aqui para ficar batendo palminha. A gente não está aqui para ficar, ai que gostoso esse ar-condicionado. Isso é bom também. Mas a gente está aqui para louvar o nome do Senhor. Já pensou? Chega lá no céu, Jesus nos chama de fariseus, amados. Que vergonha, para mim é. Senhor, eu tinha a tua palavra, que é a maior riqueza desse mundo. E agora que eu estou sendo chamado daquele que usava a palavra, mas não praticava. Aquele que quiser ser o primeiro entre vós, que sirva. Seja servo. Pastor, o que o senhor está precisando, irmão? Posso te ajudar em alguma coisa? Querido, o que eu posso fazer? Sabe, amados, fazer o melhor para Deus. Não ser tido como orgulhoso, não ser tido como aquele que está usando o seu cargo para proveito próprio. E aí, a outra coisa que ele faz, além de se colocar de pé e achar que é alguma coisa por ser fariseu, ele olha, ele faz aquela comparação com os impuros, né, como nós já lemos, mas o pior de tudo ele fala, eu não sou como os demais, muito menos como esse publicano aqui. Que coisa, hein? Já pensou eu achar que eu sou melhor que alguém? Eu sou fariseu, esse daí cobra imposto, esse daí humilha as pessoas, é verdade o que ele está falando. Mas é por isso que eu vou humilhar alguém também? Que eu vou me colocar acima de alguém? Olha o que Jesus diz. Olha que esse texto é um dos mais bonitos do Novo Testamento. É um dos textos que eu decorei em primeiro lugar, porque eu achei tão lindo o que Jesus fala. E ele repete 3 vezes que nós devemos amar uns aos outros, no mesmo texto. João 13, do 34 ao 35. Ele fala assim, um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento. Vocês já conhecem aquele antigo. Agora eu vim ensinar alguma coisa nova, vê se aprendam. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus está falando, eu quero que vocês amem, porque eu amei vocês primeiro. Jesus foi exemplo. Então assim como eu vos ameis, ameis uns aos outros. Sabe por quê? Não é para vocês serem bonitinhos, não é para vocês humilharem como esse fariseu estava fazendo.
Façam isso porque nisso conhecerão que vocês são meus discípulos. Se vos amardes uns aos outros. Pode falar um amém? Não é pelo cargo, não é pelo dia bonito, não é pela igreja abençoada, é para amar um ao outro, amar o meu irmão, cuidar do meu irmão, ser feliz com o que Deus tem me dado, compartilhar as bênçãos de Deus, vir aqui no culto de oração para agradecer a Deus. Amado, se você pegar uma doença, eu garanto para você que no próximo culto de oração você está aqui, ajoelhado, pedindo para Deus. Porque quando está tudo bem, não vem agradecer? Se seu filho se desviar, se acontecer alguma coisa, cair de moto, um acidente, teu filho está no hospital, pastor, vai visitar meu filho, no próximo culto você está aqui orando. Estou falando alguma bobeira? Porque quando é para agradecer a gente não vem? Senhor, tem misericórdia da minha vida, Deus, muito obrigado porque não tem faltado nada na minha mesa. Senhor, o Senhor tem me dado um lugar para morar, o Senhor tem me dado uma roupa para vestir, aliás, eu tenho várias peças para escolher. O Senhor tem me dado o pão de cada dia. Muito obrigado, Senhor, vir na igreja é o mínimo que eu faço. Dar o dízimo é o mínimo que eu faço, não é para bater no peito. Orar é o mínimo que eu faço, jejum é o mínimo que eu faço, por tudo que Deus tem feito na minha vida. Por que a gente precisa ficar esperando vir a catástrofe, vir a coisa ruim, para entender que eu tenho que louvar Deus da mesma forma o tempo todo? A gente despreza os cultos, despreza a escola bíblica dominical. Por coincidência, a secretária está aqui, 7 pessoas hoje, não tinha? 7 pessoas aqui embaixo, mais as meninas lá em cima. 3 lá em cima. Total. 7 pessoas no culto de oração, 6 adultos na escola bíblica. Você acha que Deus vai dar crescimento, amado? Você pode colocar aqui o Billy Graham, ressuscita ele, coloca ele aqui. O povo que não quer orar, que não quer ler a Bíblia, quer o que de Deus? Ah, eu não posso, pastor. Se você não pode vir, Deus ele sabe. Agora, por que você não veio? Fala com Deus. Eu não vou ligar para sua casa e ficar brigando com você porque você não vem na igreja. Se eu ligar para você, eu perguntar se está tudo bem, se você precisa de alguma coisa. Como eu comuniquei com alguns irmãos que estiveram doentes essa semana. Faço isso com alegria. Agora, pessoas aqui que têm intimidade com Deus, amados. Vamos fazer as coisas com alegria. Cuidado para não tornarmos fariseus orgulhosos. Cuidado. Opa, passei muito. Cuidado com o orgulho e o desprezo. Cuidado. Deixa eu voltar um aqui. O jejum e o dízimo. Eu sou dizimista fiel. Eu sou crente há 20 anos. Eu faço. Orgulho. Cuidado. Olha Colossenses 3,17. Tudo que vocês fizerem, tudo o que vocês fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor, dando por meio deles graças a Deus Pai. Tudo que nós fizemos é para Ele. Não é para mostrar para ninguém que é crente. Não é para você receber uma medalha ou ser batizado. Não é para Deus, é para o Senhor, é para Ti, Deus. Senhor, como eu amo fazer isso para Ti. Deus amado, como eu amo evangelizar. Deus amado, como eu amo interceder pela minha igreja. Deus amado, como eu amo cuidar dos meus irmãos. Tem uma frase que eu já repeti aqui e eu vou repetir sempre. Aquilo no qual eu dedico mais tempo vai ser aquilo que eu dou mais valor. Tudo na nossa vida é assim. Quanto tempo você tem dedicado à leitura da palavra? Quanto tempo você tem dedicado à oração? Quanto tempo você tem dedicado a estar na igreja? Se você olhar todo esse trajeto e ver que você tem dado mais tempo para as outras coisas do que para isso, então você não ama mais a Deus do que as outras coisas. Isso é uma conta natural, amados. Isso é uma coisa que quando nós fazemos com alegria. Não vem se arrastando para a igreja. Eu tenho que orar agora. Vai dar o dízimo, conta as moedas. Como se estivesse fazendo um favor para Deus. Puxa,
Eu dou dízimo e dou oferta, do pouco que eu ganho, graças a Deus, é bênção do Senhor. E quando eu dou, eu falo, Senhor, como eu gostaria de dar mais. Como eu tenho alegria em dar, porque é teu. Porque eu sei que vai ser empregado na obra. Porque eu sei que vai abençoar o missionário, vai abençoar a igreja, vai abençoar o irmão que está precisando de uma cesta básica, vai abençoar uma vida, Deus. Então, muito melhor do que vir para mim, vai para lá. E é só uma parte que Deus pede. Liberalidade. Não é orgulho igual ele fazia. Eu dou o dízimo, eu jejuo. É coração aberto. Tudo que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Tudo o que vocês fizerem, façam em nome do Senhor Jesus, para a glória do nosso Deus e Pai. Cuidado com o orgulho e com o desprezo, porque o fariseu foi rejeitado e ele era aquele que deveria ser o exemplo. Eles eram os detentores da lei que Deus tinha dado para o homem. Agora, o que eu posso aprender com esse publicano que foi humilde? O versículo 13, lá de Lucas 18. O publicano estando em pé, longe. Olha a diferença. Lembra o outro? Estava lá, publicano longe. Não ousava nem levantar os olhos. Batia no peito, dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou... Olha a diferença. Olha quanto nós temos que aprender, amados. Nosso orgulho. Olha isso. Primeira coisa que nós podemos aprender. Não ousava nem olhar para o céu. Sabe o que é isso? Temor. Temer a Deus. Fala, Senhor, eu estou passando por essa situação, mas eu não mereço que o Senhor me abençoe. Tenha misericórdia da minha vida. O Senhor é tudo. O Senhor é mais do que tudo. Eu não mereço nada. E ainda assim o Senhor tem cuidado de mim. Não ousava nem olhar para o céu. Fala, Senhor, me coloco na tua presença aqui. Jeremias 10, versículo 7. Quem não temerá, ó Rei das nações? Esse temor te é devido entre todos os sábios das nações e entre todos os reinos. Não há absolutamente ninguém comparável a ti. Absolutamente ninguém. Absolutamente ninguém. Eu gosto muito daquele texto de Daniel na cova dos leões, porque o rei Dario, ele chega para Daniel diante do decreto que ele tinha escrevido, ele não podia voltar atrás. Ele olha para Daniel assim, e o rei, ele gostava muito de Daniel, era um amigo íntimo dele, estava ali na corte com ele, era um dos seus ministros. Ele chega a Daniel, eu não posso ir contra aquilo que eu escrevi, mas o coração dele fala, eu te amo. Se esse Deus for o Deus que você fala tanto e preza tanto, ele vai te livrar. E Deus fechou a boca dos leões. Porque ele viu em Daniel um homem honrado, um homem que trabalhava com alegria, que sabia servir ao seu Deus e sabia respeitar o seu rei também. Agora ele não poderia deixar uma incumbência do Senhor à frente, ir contra mesmo aquilo que o rei tinha mandado. Ele não poderia. Então ele lamentou por estar ali do lado do rei que era amigo dele. Mas ele falou, prefiro ser jogado na cova dos leões do que me prostrar diante dessa estátua, nesse decreto. Eu não posso. Você entende? Não negociar as coisas de Deus. Deus livrou. E mesmo se Deus não tivesse livrado, inclusive é o que Sadraque, Mesaque e Abidnego falam para o rei Nabucodonosor. Interessante isso, né? Ele fala assim, rei, é o seguinte, aquela fornalha está fervendo. Se o Senhor quiser jogar a gente lá, o Senhor joga. Se o Senhor não quiser jogar, o Senhor não joga. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. E se o Senhor não quiser nos livrar, Ele não vai nos livrar. Mas deixa eu dizer uma coisa, nós não vamos adorar ao Senhor. Nós não vamos nos prostrar diante disso. E Deus livra eles. Humildade, temor. Aquela oração, sabe o que você faz? Eu sei que você já fez uma oração assim. Deus, eu não mereço nada. Deus, eu quero me colocar diante de Ti. Tu és o meu Senhor. Olha uma outra característica. Ele batia no peito. Sabe o que quer dizer bater no peito? Autonegação. Eu não sou nada, eu não mereço nada. Eu não sou digno de nada.
Eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua palavra, eu preciso dos Teus caminhos, eu preciso da Tua igreja. Eu não sou nada. Batia no peito, olhando, eu sou publicano, eu tenho errado, eu tenho sido falho, tem misericórdia de mim, Senhor. Salmo 16, versículo 2, ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de... Que coisa, amados, que coisa linda demais. Ver um publicano se humilhando enquanto o fariseu estava achando que era alguém. Que vergonha. Senhor, eu estou aqui, é tudo Teu, eu não tenho uma vida, eu tenho até uma condição financeira boa pelo meu trabalho, mas eu não tenho nada porque eu não tenho o Senhor. Autonegação, aquilo que João Batista disse, que eu diminua porque o Senhor cresça. Mostrar para Deus que realmente nós reconhecemos que não somos nada diante dEle, que nós precisamos dEle em todas as coisas, em todo o tempo, de todas as formas, e nós não somos nada sem Ele. Nós não somos nada sem o Senhor. Você tem se autonegado diante de Deus? Ou nas suas orações você fala que merece? Deus, realmente eu tenho tido um cargo, eu tenho te servido. Como é que está essa questão de oração? Mais uma última coisa que nós aprendemos com esse publicano humilde. Ele clamou por misericórdia, dependência de Deus. Eu não dependo do meu salário, eu não dependo do meu patrão, eu dependo de Deus. Amados, aonde está a nossa dependência? É por isso que tem pessoas que quando perdem um emprego, ou perdem uma estabilidade financeira, ou perdem uma ajuda de alguém, se desesperam. Porque a sua dependência estava nessa ajuda, nesse salário. Agora, quando a minha dependência está em Deus, é claro que eu vou ficar preocupado. Eu sou ser humano, mas eu não vou me desesperar. Porque eu sei que Deus vai cuidar de mim. Quantas vezes eu tenho um filho, tenho uma esposa, recentemente passando por um problema financeiro, mudança de igreja, mudança de tudo. Falo, Senhor, o que eu vou fazer? Calma aí, eu vou cuidar de ti, fica tranquilo. Não me faltou nada, irmãos, olha. Vinha dinheiro daqui, aparecia ali, eu arrumei um bico ali, eu não sei. Sabe, Deus cuida. Deus, Ele guarda o nosso coração, Ele guarda a nossa vida. Quando a gente depende dEle, a gente cria um estado de dependência. Deus está ali, eu estou aqui. Deus está lá abençoando, eu estou aqui recebendo. Eu tenho certeza que Ele está lá. E então eu vou ficar aqui, porque Ele vai cuidar de mim. Cuidar, amados. Não é só aquele gargalo. Deus eu quero, Deus eu preciso, Deus me dá, Deus me ajuda. Eu. Senhor, eu dependo do Senhor, eu não sou nada sem Ti, Tu és o meu Deus. Você vê que até as músicas nos dias de hoje, elas nos levam a ser egoístas. Deus eu quero, Deus eu preciso, Deus restitui, Deus faça. Tudo assim, amados. E a gente esquece que a primeira coisa é adorar a Deus. A primeira coisa é agradecer. Ainda que Deus não queira me dar, tá bom. O básico eu sei que Ele não vai deixar faltar. Ele prometeu. Se aquilo que a gente sonhou não está acontecendo, obrigado, Senhor. Obrigado. Uma hora vai acontecer, uma hora vai vir. Geralmente é quando a gente menos espera. Quando a gente para de ficar com o olhar só nisso, Deus Ele vem e faz a parte dele. Ele sempre faz. Nós precisamos entender isso. Esse estado de dependência de Deus. Salmo 57, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Repete de novo. Pois em Ti a minha alma se refugia, à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Aleluia. Já experimentou ficar debaixo das asas de Deus? Tem pessoas que não sabem o que é isso. Vivem sofrendo, se lamentando, reclamando, são murmuradoras. Não sabem o que é estar debaixo das asas do Senhor. Que tempestade lá fora, o Senhor está me guardando. Está caindo tudo lá. Quando eu estava lá em Pedro de Toledo, puxa, passei cada situação assim. Lá é aquela região ali depois de Peruíbe, é uma região que tem muitas tempestades ali.
porque ali é bem no meio da Mata Atlântica, né? E de vez em quando bate uns ventavais assim. E teve uma das vezes que eu vi no noticiário que estava ventando para aqueles lados. E a igreja lá, os irmãos aqui já foram lá, ela é bem no alto da cidade, é um lugar muito bom, é bem no centro. Mas também quando bate vento, né? E teve uma vez que eu vi que estava ventando em Pedro de Toledo, eu comecei a orar, eu falei, Senhor, guarda a nossa igreja, guarda o nosso templo, foi construído com tanto suor ali, com tanta dificuldade. Teve uma vez que bateu um ventaval, amados, que voou as telhas, tem uma escola do lado, a escola todinha ficou despenada, as casas de trás da onde é a igreja, tem uma parte que é no fundo assim, aí tem terrenos lá embaixo, ficando tudo destelhado. Na frente da igreja tem uma casa bonita, toda destelhada. Da nossa igreja só voou uma telha. A única telha que voou foi a que nós deixamos solta. Deus falou, eu permiti que essa telha voasse para vocês aprenderem a cuidar da minha casa. Não é para deixar a telha solta. Eu lembro que uma semana antes, eu tinha visto aquilo e falei para o irmão. Falei, irmão, por que essa telha está solta? Todas parafusadas e só da ponta estava solta. Ele falou, pastor, quando a gente terminou de fazer essa varanda aqui, acabou o parafuso. E até hoje a gente esquece de colocar. Irmão, coloca o parafuso. Não deu outra. Aquela telha que estava desparafusada, Deus levou. Para a gente aprender. Mas Ele guardou a casa dele. São coisas que às vezes a gente escuta de outras pessoas e a gente não dá valor. Mas quem passa sabe o que Deus faz. O milagre que Deus fez ali. Deus sabe que ia ser muito difícil para aquela igreja, com os recursos que ela tem para ela construir de novo. Deus guardou, Deus abençoou. A gente precisa aprender a valorizar, a entender que nós estamos sendo abrigados por Deus, estamos ali debaixo das suas asas, pode acontecer a tempestade que for, Deus Ele vai continuar guardando nossas vidas. Sejamos iguais a esse publicano que reconheceu as suas falhas e se humilhou na presença de Deus. Ele não se preocupou com os outros, nem com aquele fariseu que estava tirando sarro dele. Ele se humilhou, falou, está aqui Deus, eu preciso me humilhar. Quantas vezes você tem se humilhado diante de Deus? Colocado seu coração. Na quarta-feira, no momento de oração, eu sempre falo para vocês, fiquem da forma que vocês quiserem. Se você quiser ficar sentado, em pé, esse é o momento de se derramar. À vontade. Sem protocolos. Quantas vezes você tem feito isso? Se você vier no culto de oração, a gente está fazendo. Deixe Deus falar. Deixe Deus agir. Seja como esse publicano que serviu a Deus com alegria. John Stott foi um dos grandes teólogos aí da nossa era. Ele escreveu assim: não há maior obstáculo ao conhecimento do que o orgulho. E nenhuma condição mais essencial do que alguém conhecia um pouquinho mais do que, pelo menos eu, né? Vamos repetir junto para a gente poder encerrar? 1, 2, 3. Diminuir nosso eu, faz Jesus crescer em nossas vidas. Amém. Vamos orar? Coloque seu coração diante de Deus agora, com essa parábola que você já ouviu tantas vezes, tantas pregações. Eu sei que muitas coisas que eu falei, você já deve ter ouvido repetido, não importa, mas a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Coloque seu coração diante de Deus agora. Com quem você tem sido mais parecido, com o fariseu ou com o publicano? Seja sincero com Deus. Não adianta você tentar enganar Deus, porque você não vai conseguir, nem eu. Se você tem sido um pouco quanto fariseu, orgulhoso, acha que sabe, então se humilhe agora diante de Deus. E se você tem sido como publicano, tenha mais humildade, se humilhe ainda mais para Deus. Seja exemplo para as pessoas. Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma noite aprendendo um pouquinho mais com a Tua Palavra, Pai. Com essa palavra que tanto nos ensina, que tanto nos dá orgulho de bênçãos em nossas vidas, e não orgulho de vaidade. Muito obrigado por isso, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos ensina a não ser como esse fariseu, que era orgulhoso, que cumpria os rituais na frente das pessoas, mas tinha o coração distante de Ti. Obrigado, Pai. Nos ajuda a ser como esse publicano, que era pecador, falho, mas que se humilhava na Tua presença, que não tinha vergonha de estar diante de Ti e colocar o melhor dentro do Senhor na Tua presença, Pai. Fala aos nossos corações, nos ensina,
derramando o Teu Espírito sobre nossas vidas. Abençoa cada um dos meus irmãos. Como eu tenho dito, nos ajuda a contagiar aqueles que não têm vindo. Nos ajuda a abençoar a Tua igreja com oração, com o coração aberto, Deus, para que essas paredes, essas portas, aleluia, Senhor, possam ver esse lugar cheio para a Tua glória, Pai. Abra as portas, Deus, abençoa. Nos ajuda a ser um povo de oração, estar aqui nas quartas-feiras orando. Nos ajuda a ser um povo que gosta de estudar a Bíblia na escola bíblica dominical. Se nós não gostarmos dessas coisas, nós estamos fazendo o que aqui, Senhor? Nos ajuda a entender isso. Fala conosco, Pai. Louvado seja o Teu nome. Cuida daqueles que estão enfermos, acamados agora, que não estão podendo vir congregar conosco. Traz eles logo de volta, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa essa vacina da Covid-19, que possa sair logo também, para dar mais tranquilidade para as pessoas. Cuida, Deus, de cada família, de cada lar aqui representado. Vá abençoando, Pai, o culto de eleição da nova diretoria dessa igreja. Dá sabedoria aos irmãos que vão assumir esse cargo. Cuida daqueles que serviram ao Senhor até hoje com alegria. Abençoa, Deus, cada cargo, a começar no pastor, até o irmão mais simples e humilde, que o Senhor possa abençoar, cuidar e nos dar o mesmo temor, a mesma unidade, o mesmo clamor, para estarmos cuidando uns dos outros, amando uns aos outros, sendo fiéis ao Senhor, junto com o meu irmão. Muito obrigado por tudo, Pai. Recebe mais uma vez o nosso cântico agora. Nos ajuda a Te louvar como o Senhor merece. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Vamos louvar o Senhor?